Muito bom dia a todos e a todas. O meu nome é Ana Moreira e eu sou médica, trabalho numa área que se chama Medicina Integrativa e Funcional e hoje vimos falar sobre saúde integrativa, sobre aquilo que nós podemos fazer quando efetivamente estamos doentes. Há uma área da medicina que se chama medicina preventiva e, mais modernamente, esta área chama-se Lifestyle Medicine, é a chamada medicina do estilo de vida. E a medicina do estilo de vida foca-se ou pretende focar-se naquilo que é os estilos de vida. Então, quando nós já temos uma doença, considerada uma doença que existe na célula, vamos dizer assim, nos tecidos, já é uma doença orgânica, já não é só uma doença funcional. Uma das atuações que podemos fazer em termos de tratamento ou de seguimento complementar dos pacientes é esta modificação, esta mudança dos estilos de vida que são patológicos e que são modificáveis. Então, esta medicina de estilo de vida pretende ser uma abordagem a fazer quando efetivamente eu estou doente. Então, hoje a ideia é fazer uma mini palestra. Não preparei, contrariamente ao que é meu apanágio, nenhum diapositivo, nenhum slide. Resolvi falar-vos de casos e de histórias, de coisas da vida real, que é a primeira coisa que nos assola quando efetivamente estamos doentes. Quando temos algum problema de saúde, quando estamos doentes, é o e agora? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Como é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu? Obviamente que, dependendo das doenças ou do que é, uma coisa é uma doença aguda que nós sabemos que vai ser autolimitada, e que é de curta duração, ou que seja de curta duração. Outra coisa é quando temos uma doença ou temos um diagnóstico ou começamos a ter um diagnóstico de uma doença que seja crónica, que seja incapacitante, que me diminua a minha qualidade de vida. Então aí já tem mais lógica o estou doente e agora, que é o que é que eu vou fazer. Então, uma das coisas que efetivamente nós podemos fazer é a clareza de passos a seguir quando temos um diagnóstico de uma doença crónica, incapacitante, degenerativa, que nos vai retirar qualidade de vida. A segunda coisa muito importante é darmos conta ou termos consciência de que esta doença nos vai retirar qualidade de vida, porque se nós entendermos que tomar um medicamento para a vida toda, que na realidade um medicamento muitas vezes é para remediar, é um remédio, não é? Vai remediar qualquer coisa porque não vai curar efetivamente. Então, quando é para remediar, eu sei que vou manter a minha doença durante um largo período de tempo, independentemente se esta doença me possa encurtar a minha vida ou não, vamos supor que não vai encurtar a vida, mas vai-me retirar qualidade de vida e vai ser mais incapacitante. Então, neste segundo ponto, eu tenho que pensar se eu quero fazer alguma modificação do meu estilo de vida que me possa melhorar ou até regredir esta doença que eu tive este diagnóstico. Portanto, aqui trata-se de quais sejam os passos a seguir. Neste tipo de doenças em que efetivamente nós ficamos com dúvidas sobre o que é que nos vai acontecer, é uma doença para toda a vida, são estas doenças que nós dizemos incapacitantes,
são estas doenças de difícil diagnóstico, por exemplo, uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar são as doenças de diagnóstico difícil ou de diagnóstico incerto, é uma área que eu gosto muito, que é muito, como é que se diz? Sinto-me uma detetive, eu gostava muito do Poirot quando era pequenina, portanto sinto-me uma detetive. Então, a lógica é nós darmos algo para poder iluminar as dúvidas que possam ter. Então, quando um paciente diz, ok, chega um senhor com uma doença incapacitante, o Sr. João, e diz, doutora Ana, o que é que eu devo fazer para deixar de tomar este medicamento? O que é que eu devo fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Então, quando nos dizem este tipo, quando nos... Quando nos fazem este tipo de perguntas, então devemos ter, a primeira coisa é, o que é que se deve pensar? É, o que é que esta pessoa está disposta a fazer? O que é que efetivamente quer fazer? Quer mudar os seus hábitos de vida? Está motivada? Cada vez mais encontramos os pacientes deprimidos e ansiosos hoje em dia, exatamente por causa do Covid. Efetivamente, nós notamos nós e todo o mundo, notou um aumento no diagnóstico da depressão, no estado depressivo, no estado de ansiedade, que penso que todos vocês até reconhecem em si próprios. Também já sabemos, eu já falei muitas vezes, da relação entre a ansiedade e a depressão e o estado ansioso, o excesso de preocupação que estamos a viver, aquilo que se chama uma hipersimpaticotonia e uma diminuição da minha capacidade imunitária, uma diminuição do sistema imunitário. Então, a partir daqui, nós estamos aptos para falar com o Sr. João e dizer, ok, o que é que está disposto a fazer? Olha, nós identificamos este tipo de situações, que são os tais hábitos de vida. Ou seja, existem um conjunto de fatores que vão rondar os 70% de responsabilidade no aparecimento de uma doença, que hoje em dia se convencionou chamar epigenética, que é aquilo que não é a genética, ou seja, é aquilo que acorda aos meus genes, ou não, quando não é uma doença genética, para favorecer ou para propiciar que eu tenha o aparecimento de determinada doença. Esta epigenética é então o conjunto destes fatores, que muitos são modificáveis, que vão criar um ambiente no meu corpo que facilita que eu depois vá ter uma doença. Então, a primeira coisa, saber quais são os fatores de risco que eu consigo efetivamente modificar. Estes fatores de risco, aquilo que entra dentro desta epigenética, é normalmente aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer. Ou seja, hoje em dia preferimos tomar um medicamento para o colesterol em vez de fazer exercício físico, fazer técnicas de gestão de stress ou fazer uma dieta. Hoje em dia preferimos tomar um ansiolítico do que efetivamente alterarmos a nossa personalidade para sermos pessoas mais calmas, fazermos um esforço para gerirmos melhor o stress, aprendermos a viver com aquilo que se nos apresenta, sabemos dizer que não. Isso é a gestão de stress em vez do tal ansiolítico. Hoje em dia preferimos, por exemplo, tomar um indutor do sono, uma coisa que nos faça dormir ou ter a sensação de que dormimos a noite toda, em vez de melhorarmos os hábitos da higiene do sono. Preparar-me, se eu tenho que acordar às 7 da manhã, eu devo desligar o meu telemóvel e a televisão e o computador às 9h30 como máximo da noite. Eu não devo comer depois das 7, 8 horas da noite, para ter 3 horas para fazer a digestão até eu me deitar. Não devo tomar
nada muito excitante à noite, ou a minha comida, o meu jantar deve ser adequado a isto, e devo efetivamente cortar todo o tipo de excitantes eletromagnéticos, computadores afins, e-mails e afins, efetivamente a partir de eu diria, 8 horas da noite praticamente. Então, eu estou disposta a fazer isto, ou seja, eu estou disposta a alterar os meus hábitos para que isso me vá dar depois, a médio prazo, alteração nos valores da minha doença. Então, isto é o que se chama Lifestyle Medicine, isto é medicina preventiva, e isto é um dos grandes fatores que promove a melhoria da nossa longevidade, ou seja, hoje em dia aquilo que se considera a medicina do bom envelhecimento, por oposto ao anti-envelhecimento, que eu estudei, um dos mestrados que eu fiz foi em anti-envelhecimento, e mais do que anti-envelhecimento, hoje seria o envelhecer com qualidade. Efetivamente é o bom envelhecimento, porque isso é uma coisa que nós não vamos ter escapatória, mas podemos reformular a forma como nos envelhecemos. Então, esta melhoria da epigenética, que é a alteração, a modificação dos meus fatores de risco, é isso que se trata quando nós estamos doentes e fazemos uma consulta de medicina integrativa e funcional, uma consulta de medicina funcional, medicina do anti-envelhecimento, uma consulta de medicina biológica, uma consulta dentro desta área complementar, que aquilo que permite fazer é identificar o que eu tenho vindo a fazer ao longo da minha vida que, somado, me deu alteração de algum sistema do meu corpo que depois passou de uma alteração orgânica, quando a doença ainda não está na célula, para uma doença do tecido da célula, e então já vem o diagnóstico da doença propriamente dito. Então, com isto, eu espero que coloquem as vossas dúvidas, e eu sei que têm muitas dúvidas, porque muitas vezes somos apanhados desprevenidos. Lembrem-se que, volto a dizer, existem os três, temos uma doença, e devemos sempre pensar em três coisas principais: as características físicas, portanto, aquilo que, do ponto de vista físico, somado, multiplicado, levou a que eu tivesse o aparecimento de uma determinada doença, e dentro deste físico eu posso ter imensos problemas. Posso ter uma sobrecarga do fígado, posso ter uma falência do meu sistema linfático, posso ter uma sobrecarga de metais pesados, posso ter amálgamas nos dentes, ou dentes interferentes, ou dentes mal desvitalizados. Posso ter cicatrizes de cirurgias anteriores que sejam interferentes e estejam a bloquear os meus meridianos e, portanto, estão a bloquear o meu circuito, a minha rede elétrica de energia do meu corpo. Lembrem-se que nós somos corpos elétricos. Posso ter uma alimentação extremamente inflamatória e, portanto, tenho um ambiente celular, um ambiente extracelular com um pH ácido. Posso ter... Não, está bem. Do ponto de vista físico, esta é uma série de exemplos daquilo que podemos ter e que, somado, posso ter tido infecções bacterianas de repetição, posso ter disbiose intestinal, portanto, porque já tomei muitos antibióticos, porque tomo anti-inflamatórios, porque tomo a pílula, tenho uma disbiose intestinal. Qualquer mulher que toma a pílula, por definição, tem uma disbiose intestinal, ou seja, tem uma alteração da sua flora intestinal. Então, estes são uma série de exemplos daquilo que nós podemos ter e que são características físicas que podem levar ao aparecimento de uma determinada doença. Depois temos isto na parte física. Na parte emocional temos todas as características emocionais da minha vida, todos os traumas, todos os conflitos, todos os bloqueios, tudo aquilo que me incomoda ou que me incomodou, que tem um impacto no meu corpo emocional, no meu corpo que está muito ligado com o meu campo eletromagnético,
e que isso de alguma maneira pode gerar um curto-circuito, depois a nível mental, a nível cerebral primeiro, a nível que depois vai-me dar um impacto a nível mental e que com isso me vai fazer pensar de determinada maneira. Aqui são as características mentais, ou seja, aquilo que eu penso da vida, de mim própria, da vida, da sociedade, da minha família, e que me faz ser mais ou menos suscetível a ter determinada doença. Portanto, quando vemos depois as coisas assim com este triângulo, não é? O físico, o emocional e o mental, para não complicar muito, porque depois isto ainda podia ser complicado, então é mais fácil nós catalogarmos os tipos das doenças, porque eu consigo efetivamente, porque já fui detetive daquela pessoa, o que é que naquela pessoa ao longo da vida a foi influenciando, e não importa que seja um bebê de 9 meses, porque quando é um bebê de 9 meses, eu vou saber como é que foi a gestação, como é que foi para engravidar ou não, como é que os pais estavam na altura em que engravidou, o que é que aconteceu à mãe durante a gravidez, o momento do parto, se mamou, se não mamou, o que é que aconteceu na família, tudo isto influencia. Então, uma consulta de um bebê de 9 meses pode demorar o mesmo tempo de uma consulta de uma pessoa com 60 anos, se nós efetivamente aqui conseguimos saber mais características, porque com 60 anos já não nos vai saber dizer como é que estavam os pais quando decidiram ter um filho ou não. Tudo isso nos impacta. Então, estas memórias que ficam no nosso inconsciente são muito interessantes que depois as possamos trabalhar com algumas das técnicas que usamos em termos integrativos. Pronto, acho que era mais ou menos isto que eu tinha para vos dizer. Não sei se já falei alguma coisa de jeito ou não, mas as vossas dúvidas podem ser atendidas pelos meios do costume. Estavam-me aqui a perguntar acerca das doses das vitaminas, porque, reparem, aqui hoje esta palestra era a minha... O meu interesse hoje era que pudessem estar tranquilos quando lhes aparece um diagnóstico de uma doença, que saibam que de alguma forma podemos ter um caminho, podemos ter uma estrutura condutora, um fio condutor, como é que nós vamos lidar com isto? Lembrando sempre que este impacto físico, emocional e mental deve ser descoberto, ou seja, esta primeira consulta, depois da pessoa ter um diagnóstico, nesta perspectiva, quando a pessoa entende ou está motivada para ter alterações do seu estilo de vida, alterações dos seus comportamentos, para poder regredir ou pelo menos estabilizar aquilo que é esta doença neste momento que já está na célula. E a partir daí, quando nós descobrimos isto, vamos passar à fase do tratamento, que alguns irei fazer alguma outra palestra sobre isso, pode ser ou não acompanhada de alguns exames auxiliares de diagnóstico, tanto os exames auxiliares de diagnóstico convencionais, que todos estamos habituados, como as análises sanguíneas, as ecografias, algum exame por tomografia computurizada, exame do raio-x dos dentes, que é extremamente importante, os metais pesados no cabelo, que é um exame que eu sou muito fã, porque nos faz por espectrofotometria de massa da absorção atómica, faz a quantidade de metais pesados que existem nos meus tecidos e portanto, dá-me uma ideia se aquele paciente está ou não sobrecarregado de metais pesados, e os metais pesados, desde serem carcinogénicos, desde serem disruptores, portanto, são um fator, uma sobrecarga a ter em conta. Então, quando nós temos usamos aquilo que a pessoa nos conta, os exames auxiliares de diagnóstico, para chegarmos a um diagnóstico que pode ser diferente do que aquilo que a pessoa nos traz, até porque nesta perspectiva nós temos hipóteses diagnósticas. Reparem, uma disbiose intestinal pode estar na base de uma doença autoimune. Então, a pessoa tem uma doença autoimune, este é o seu diagnóstico, mas o diagnóstico efetivo, ou aquele que pode ser modificável, é a disbiose intestinal. E depois passamos então ao tratamento. O tratamento, dentro da perspectiva integrativa ou complementar, pode ir desde alterações do estilo de vida, como por exemplo a modificação da dieta, a remoção das amálgamas dentárias,
a alteração, a repovoação da flora intestinal, o tratamento da hiperpermeabilidade intestinal, depois todo o tratamento emocional. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã daquilo que é o nosso corpo emocional, o corpo das nossas emoções, onde ficam impressos os nossos traumas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos da vida, que têm impacto no corpo físico, porque de alguma forma cada emoção está mais ligada a um determinado órgão do nosso corpo. Então os órgãos do nosso corpo não se sobrecarregam só por aquilo que comemos ou bebemos ou respiramos, mas também por aquilo que sentimos e como é que lidamos com aquilo que nos acontece. E depois o trabalho a nível mental, que é extremamente importante, como eu já disse, e que se deve fazer acompanhadamente deste triângulo. Portanto, depois disto, desta alteração do estilo de vida, dos hábitos de vida, a modificação dos hábitos, podemos dar medicamentos que vão ajudar a retirar os metais pesados, a diminuir a sobrecarga do fígado, a melhorar a disbiose, dar a vitamina C, dar a vitamina D, dar vitamina E, dar magnésio, dar coenzima, ácido alfa-lipoico, medicamentos de drenagem da matriz extracelular, medicamentos imunomoduladores, medicamentos que, por exemplo, eu sou muito fã da zeolite, da bentonite, que chupam os metais pesados dos nossos tecidos e, portanto, é um exemplo hoje, assim uma coisa um bocadinho genérica, porque ontem numa conversa cheguei à conclusão que de facto uma das coisas que eu gosto muito de tratar são estas doenças de diagnóstico difícil e que fazendo então esta investigação quase como um detetive, quando conseguimos descobrir algumas das sobrecargas que levaram a que aquela pessoa, depois de multiplicados os fatores de risco que tem, que nós já conversamos, pôde, ao longo de um tempo, levar ao aparecimento de um conjunto de sintomas e de sinais que se chama uma determinada doença. Portanto, espero ter sido útil, é um prazer sempre que estejam aí. Agora passei a fazer as palestras mais cedo, porque me dá muito trabalho, muito stress, muita ansiedade, depois fico muito excitada, não consigo dormir, e se eu mando dormir cedo, também tenho que dormir cedo. É um gosto que estejam sempre a acompanhar e a partilhar que é que eu tenho que dizer. Eu venho com recados, esperem aí. Já sei, façam like nas redes sociais, para nos poderem seguir mais afincadamente, aceitem receber a nossa newsletter, visitem o site anamoreira.pt e estão a preparar algumas surpresas que vão começar já na próxima semana, que eu fiz anos. Eu fiz anos a semana passada e, portanto, eu é que vou dar a prenda a partir da próxima semana. Os pedidos de palestras ou sugestões devem ser enviados também pelo site, tem lá um e-mail onde a nossa equipa de marketing faz essa gestão. Lembrem-se que aqui estamos a falar para um grupo muito grande de pessoas, então às vezes coisas assim muito pormenorizadas têm que ser faladas numa consulta e não são os sítios próprios quando estamos a falar em público. Até para a semana, acho eu, ou não sei se vou falar no sábado, mas até à próxima.